Vamos falar de extintores. Extintores são dispositivos portáteis de combate a incêndio. Portáteis por quê? Porque eu consigo transportá-los. Com isso, eles não podem pesar mais que 20 quilos por norma. Os extintores são utilizados de acordo com a classe de incêndio, em função do agente extintor que eles têm dentro deles. Eu vou ter aqui, nesse caso, o pó químico seco, eu vou ter a água pressurizada, que é, no caso, o agente extintor água, e aqui eu tenho o gás carbônico, ou CO2 ou dióxido de carbono, como preferir. Mas quando saber qual extintor utilizar? Vai depender das classes de incêndio. São 6 classes de incêndio: A, B, C, D, E e F. Eu falaria apenas da classe A, B e C, que também são as mais comuns. Algumas empresas existem, né, em seus processos situações que levam para outras classes de incêndio. Mas a gente quer falar aqui, nós queremos falar aqui sobre esses mais comuns para facilitar o entendimento. Muito bem. Classe A são sólidos, sólidos inflamáveis. Papel, tecido, madeira, sólidos inflamáveis. Classe B são os líquidos inflamáveis. Gasolina, álcool, querosene, óleo diesel. Classe C, materiais elétricos energizados. Então, um material elétrico, uma televisão estava funcionando e resolveu pegar fogo. Uma máquina, um equipamento dentro da empresa, elétrico, começou a pegar fogo. Então, essa é a indicação. Como eu vou saber, então, qual o tipo de extintor? Então, por exemplo, se eu tiver um material sólido pegando fogo, papel, madeira, eu vou usar o extintor de água pressurizada, porque ele é feito para isso e ele tem a indicação aqui para que ele deve ser utilizado. Ele é permitido para a classe A, proibido para a classe B, que são os líquidos, e para a classe C, material elétrico energizado. O pó químico seco, ele serve aqui, nesse caso aqui, para todas as classes, porque é um pó químico seco A, B e C. Mas existe o pó químico seco para B e C, não é indicado para a classe A, porque ele vai trabalhar aqui por abafamento. Já a água, que eu falei anteriormente, ele vai trabalhar com resfriamento. Água resfria. E o CO2 também vai ter a mesma função do pó químico BC. Não é indicado também para a classe A. Perfeito? Então essas são as principais informações a respeito dos extintores e como utilizá-lo. Também devem ser sinalizados, desobstruídos, né? Todo aquele processo, mas especificamente dentro dos extintores A, B e C classes, né? Então o AP, o pó químico e o CO2 são os principais extintores mais comuns. Num próximo vídeo talvez eu possa fazer a respeito dos outros tipos de extintores, né? Os halogenados, os de poligrafite, entre outras situações, para a classe K, por exemplo, que é material, óleos de cozinha, gorduras, né? Então, são situações diferentes. Importante aqui também falar que os extintores precisam de passar por manutenções. Existem 3 níveis de manutenção. Primeiro nível, segundo e terceiro nível. Primeiro nível é aquela inspeção, né, que é feito dentro da própria empresa, pelas CIPAs, pelas brigadas ou pelo próprio, né, proprietário da empresa. Segundo nível é aquela manutenção de recarga. Anualmente, todo extintor deve ser recarregado, mesmo que não tenha sido usado. Seja íntegro, do jeito que ele veio, ele ficou na parede o ano todo. Precisa ser feita a manutenção de segundo nível. E a cada 5 anos, manutenção de terceiro nível, que é onde a empresa vai decapar o extintor, vai verificar a integridade do casco, fazer a verificação em todos os equipamentos que são utilizados, manômetro, alavanca de transporte, gatilho, mangueira, enfim, e dentro das necessidades ele vai substituir as peças ou não. Tá? E o que eu tenho que utilizar, ou melhor, o que eu tenho que pensar ou observar na hora de fazer a inspeção de um extintor? Eu vou passar para você agora mais de perto o que você tem que observar. Vamos lá? Então vamos para os itens que devem ser inspecionados de maneira rotineira
pelo cipeiro, ou pela brigada de incêndio, ou até mesmo pelo próprio proprietário da empresa. O que eu tenho que verificar de acordo com o que as normas falam? Primeiramente, a integridade da mangueira. A mangueira está fixa, firme, flexível, bico em boas condições. Perfeito. O manômetro. Manômetro é esse indicador de pressão aqui, que vai me dizer que o extintor está pressurizado, ou seja, ele tem condições de ser utilizado, ou seja, o agente extintor, o material que é utilizado para extinção de incêndio, vai sair com base na pressão desse extintor. Muito bem. Se estiver fora do verdinho, ele deve ser, né, encaminhado para manutenção, para recarga. O anel de segurança, esse anelzinho aqui, tem que estar preso no lacre, que não pode estar rompido. O gatilho também em boas condições, e a alavanca de transporte também deve estar em boas condições. Esse extintor é um extintor novo, então ele não possui um item que deve ser inspecionado também quando o extintor for usado, que é esse anelzinho que está aqui. Esse anelzinho que eu estou girando aqui. Ele vai mudar de cor a cada ano que ele passa por inspeção. Então ele também precisa ser verificado. E não vamos esquecer da limpeza do extintor, né? Sempre é importante estar limpinho, né? Porque ele fica abandonadinho ali no canto, só lembram dele quando precisa. Então é bem importante. Tá? No caso específico do extintor de CO2, o bico dele também deve ser inspecionado. Tá? Deixa eu pegar ele aqui, que é essa mangueira do extintor de CO2. E ele tem aqui o difusor, verificar se ele está firme, se ele não está frouxo, tá? Para utilização. Então, ele no lugar do bico, eu vou verificar aqui o meu difusor no extintor de CO2. Mas os outros itens são os mesmos a serem verificados, com exceção do manômetro, que não existe no CO2. Perfeito? Muito bem. Então, mais algumas observações sobre o extintor. Muita gente pergunta, eu preciso ter um extintor na minha casa? Não, não existe uma norma que obrigue, né, ter extintores em casas, né? Casas de família, não é obrigatório. Porém, em condomínios, é importante ter condomínios, prédios, condomínios onde habitam várias famílias no mesmo local, próximas, enfim. Tá? Então, são as situações ali multifamiliares, né, que eu posso ter algum problema, então sim, eu tenho que ter. Mas não dentro dos lares, não é obrigatório. Tá? Mas se você optar por isso, melhor. Né? Eu particularmente tenho na minha casa, eu tenho extintor, mas eu sou suspeito para falar, então eu prefiro dizer assim que não é obrigado. Né? Eu tenho, por exemplo, na churrasqueira, tenho lá um extintorzinho, se precisar, né? Tenho um APzinho desse ali preparado, caso precise. Mas não é obrigado, fique tranquilo com isso. Mas importante também, além de conhecer o extintor, é saber utilizar. Como utilizar um extintor? Eu farei futuramente um vídeo falando sobre isso, mas para não ficar sem saber nada, basicamente o que nós temos que fazer? Pegar o extintor, girar o anel, puxar esse anel, vai liberar o gatilho. Posiciono a mangueira em direção à base do fogo, a base, não na chama, na base, e aciono o extintor. Uma posição segura, que as chamas não venham na tua direção, cuidado com o vento pode trazer as chamas para a tua direção se for uma área externa. Tá? E sempre, antes de se aproximar do fogo, teste o extintor. Está funcionando? Aí eu vou em direção lá, me aproximo e faço o combate. Existem outras particularidades em relação ao uso dos extintores, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu encerro por aqui minha explicação. Espero que tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida, deixa uma pergunta. Responderemos com o maior prazer para você. Nós gostamos que as pessoas aprendam conosco. Até uma próxima e obrigado.